A situação atual do mundo masculino e do mundo dos relacionamentos afetivos parece anunciar a proximidade do fundo do poço. Entretanto, esse fenômeno não ocorreu da noite para o dia, e o homem que deseja permanecer íntegro nestes tempos de decadência precisa compreender o processo que gerou este resultado tão negativo. É esse processo que esta série de vídeos descreve e comenta. Na parte 2, falamos sobre como a vida urbana é o solo mais propício à exploração dos prazeres sensoriais e da ingenuidade das pessoas para dominar e controlar as massas de manobra. E falamos também sobre como a arte da propaganda foi usada de forma profissional e extensiva para institucionalizar essa exploração. Os links para as partes 1 e 2 estão na descrição deste vídeo. Então, vamos dar continuidade à nossa série Século XXI, compreendendo a decadência ocidental. Feminismo e a absurda glorificação do sexo. Esse tipo de jogada de marketing já tinha sido usada pelas oligarquias e seu plantel de formadores de narrativas políticas através da 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, ratificada em 18 de agosto de 1920, concedendo às mulheres americanas o direito de voto, um direito conhecido como sufrágio feminino e, com aquela meta já conquistada, as feministas então redirecionaram seus esforços rumo a outros objetivos. Grupos como o Partido Nacional da Mulher continuaram a luta política, mas muitas feministas abandonaram o foco na política a fim de desafiar as tradições de feminilidade. Foi assim que teve início o monte de sandices femininas que observamos até hoje, das quais os políticos, marionetes das oligarquias, fizeram uso imediato com o objetivo de passarem leis que serviam apenas para ampliar o poder do Estado sobre os cidadãos, coisa que acontece até hoje em ritmo cada vez mais acelerado. Foi então que as mulheres, em especial as mais jovens, sob a justificativa de reivindicar seus próprios corpos, começaram a alimentar o movimento da liberação sexual feminina daquela geração. Muitas das ideias que levaram a essa mudança no pensamento sexual já estavam flutuando nos círculos intelectuais de Nova York antes da Primeira Guerra Mundial, com os textos de Sigmund Freud, Havelock Ellis e Ellen Key, que alegavam falaciosamente que o sexo não era apenas central para a experiência humana, mas também que as mulheres eram seres sexuais com impulsos e desejos humanos e, segundo eles, restringir esses impulsos era autodestrutivo e contraproducente. Ou seja, não estaríamos aqui para transcender o nosso componente animal, e sim para nos entregarmos a ele. É a velha falácia do se é natural, é bom e desejável. Essa falácia vai diretamente contra a sabedoria do estoicismo, que alerta tanto homens quanto mulheres para a importância suprema da moderação em tudo na vida e também para a importância suprema do autocontrole. Feminismo é um termo francês derivado da palavra femina, do latim, que significa mulher. As palavras feminismo e feminista foram usadas pela primeira vez em 1872, numa carta de uma pioneira feminista holandesa, Mina Kruseman, ao escritor francês Alexandre Dumas, e no final do século XIX, feminismo tornou-se um termo usado oficialmente no mundo ocidental. A primeira onda feminista, também conhecida como movimento sufragista, durou de 1850 a 1940. Aquela onda foi, inicialmente,
caracterizada pela busca de direitos legais iguais ao dos homens. A ênfase estava no direito à educação e ao trabalho remunerado, mas de 1890 a 1920, o ponto alto da primeira onda feminista, o foco do movimento foi direcionado para os direitos políticos das mulheres. Era exatamente esse fato que preocupava a autora da edição americana do livro O Trivium, de 1937, a irmã Miriam Joseph, que em 1919, com apenas 21 anos de idade, em seu ensaio As Mulheres e o Jornalismo, soou o alarme e emitiu um chamado para que as mulheres se envolvessem no jornalismo. Abre aspas. Não se pode avaliar o perigo, o prejuízo que vem da propaganda insidiosa, a qual, escondida sob o manto de movimentos novos e sonoros, ameaça solapar os princípios mais fundamentais da vida social e familiar. Se essa propaganda tiver êxito em ganhar o apoio das mulheres de nosso país, terá assegurado uma fortaleza, pois um povo inteiro deriva seus ideais a partir das mães. O meio mais eficiente para combater esse perigo é virar contra os inimigos as suas próprias armas e encher as revistas e jornais com artigos baseados em princípios retos. Fecha aspas. Na década de 1920, as ridículas teorias experimentais feministas permeavam o mainstream, a grande mídia, e tinha então início uma enorme e absurda campanha de glorificação do sexo no mundo ocidental que culminou na década de 1960 e, na década de 1980, aqui mesmo no Brasil, já se podia observar nitidamente o início da normalização cultural e da crescente trivialização do sexo antes do casamento e das mães solteiras. E, no que concerne o aumento do poder do Estado, o maior mal infligido pelo feminismo e sua falácia da liberação sexual são as mães solteiras. Nos Estados Unidos, as provisões para mães solteiras pobres foram projetadas não por políticos do sexo masculino, mas por mulheres especialistas em benefícios sociais estatais, as quais surgiram no cenário americano como reformadoras progressistas e que construíram bases institucionais na profissão de assistente social, especialmente na Escola de Administração de Serviço Social de Chicago e no Departamento de Menores da Secretaria de Trabalho dos Estados Unidos. Graças aos avanços tecnológicos proporcionados pelos homens, após a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia doméstica diminuiu tremendamente os encargos das tarefas domésticas, aumentou drasticamente a expectativa de vida e o crescimento do setor de serviços abriu milhares de empregos que não dependiam de força física. Entretanto, apesar de todas essas transformações socioeconômicas e tecnológicas tão vantajosas, a narrativa da agenda progressista da época foi de que a atitude cultural e supostos precedentes legais ainda reforçavam as desigualdades sexuais entre homens e mulheres. Um relato desses supostos efeitos opressivos das noções predominantes de feminilidade da época apareceu em 1949 no livro The Second Sex, O Segundo Sexo, da infame escritora feminista francesa Simone de Beauvoir. E graças à natureza emotiva das mulheres, o livro da francesa tornou-se um best-seller mundial, aumentando o embuste feminista de que enfatizar a liberação sexual para as mulheres também representava uma liberação para os homens. Não surpreendentemente, já quase que irremediavelmente infectados pela idiotização, pela domesticação e, principalmente, pelo hedonismo diabólico disseminado
incansavelmente por toda a mídia, a grande maioria dos homens urbanos acreditou naquele engodo ridículo e falacioso da suposta necessidade de uma liberação sexual generalizada e ampla. Além daquela publicação, como se o tédio, a insatisfação, o marasmo e a monotonia não fossem uma consequência inerente e inexorável na vida de todos os membros das famílias urbanas, em 1963, no livro da feminista Betty Friedan, The Feminine Mystique, A Mística Feminina, encontra-se a narrativa falaciosa de um suposto problema que estava enterrado, não manifestado, entre aspas, na mente da dona de casa urbana, e esse problema era o tédio e a insatisfação. No livro, a feminista declara que, abre aspas, as mulheres que haviam sido informadas de que tinham tudo, casa agradável, filhos adoráveis, marido responsável, foram aniquiladas pela domesticidade e, socialmente, já estavam condicionadas demais para reconhecer seu próprio estado de miséria. Fecha aspas. Ou seja, caberia então à feminista, uma mulher que tinha acusado falsamente seu ex-marido de espancá-la, a nobre tarefa de conscientizar todas as donas de casa da suposta miséria delas. É claro que, dentro daquele contexto de total alienação orquestrada e dirigida pelos marionetes da grande mídia, o livro da feminista se tornou um best-seller imediato. É importante ressaltar que a palavra domesticidade significa vida privada, antônimo da palavra publicidade, que significa vida pública. Sendo assim, nas entrelinhas da abordagem subversiva feminista, pode-se observar que, para elas, não bastava ter consciência política, tinha-se que ser efetivamente ativa na vida política, ou seja, não bastava apenas os homens se rebaixarem ao nível parasítico de retórica patogênica da política. Agora, as mulheres também estavam sendo, pouco a pouco, convocadas ao mergulho no mar de esgoto estagnado da vida pública, a vida política. Foi assim que a mulherada, iludida pelo livro de Friedan, se uniu a políticos, a líderes governamentais e sindicais na pressão sobre o governo federal por salários iguais, proteção contra discriminação no emprego, etc, etc, etc. Algumas dessas reivindicações são justas, é claro, mas esse não é o foco da minha abordagem. O ponto-chave da questão é a rotina da tropa feminista sempre e cada vez mais frequentemente correndo para o papai Estado em busca de novas leis de proteção, de privilégios e de direitos especiais. O Estado não é amigo de ninguém, apenas de si mesmo. Ele não se preocupa com as mulheres, apenas com a cumplicidade e com os votos delas. O Estado se preocupa apenas em crescer e se perpetuar. E quanto mais leis são criadas, maior se torna o poder do Estado em detrimento dos indivíduos. Seguindo a cadência dessa batida, em junho de 1966, ano declarado por Anton LaVey como sendo o primeiro ano Satanas, ano 1 da Era Satânica, nasceu a Organização Nacional das Mulheres, National Organization for Women, NOW, N-O-W, uma organização ativista americana que é o maior grupo feminista dos Estados Unidos, contando com cerca de 500 mil de afiliadas no início do século XXI. E quem era a presidenta dessa organização política em 1966? É óbvio, a Madame Betty Friedan, cujo nome verdadeiro era Betty Goldstein. De lá para cá,
Graças a essa rede internacional de falácias socialistas, a indústria do divórcio, da pensão alimentícia e das falsas acusações se tornaram as maiores responsáveis pela transferência coerciva de renda, possibilitando que as pessoas que apresentam o índice mais baixo de produção no país e, consequentemente, o índice mais baixo de renda, sejam responsáveis por 80% das compras na maioria dos setores comerciais. De onde você acha que vem todo esse poder de compra de uma porção da população que apresenta o mais baixo índice de produção e o mais baixo índice de renda? Resposta: vem do bolso dos homens Blue Pill de todas as idades e de todas as esferas sociais que se apaixonam hoje, se casam amanhã e engravidam a cascuda depois de amanhã. Nem sempre nessa mesma ordem. Nesta nossa série, você pode facilmente tirar as suas próprias conclusões a cada vídeo e conectar os pontos expostos neles. Agora, já na parte 3, está bem claro o quadro das origens da deterioração social e individual do presente, e também estão bem claras as fraquezas que colocaram os homens nessa trágica situação em que se encontram, sob todos os aspectos. Pois bem, esta foi a terceira parte da série Século XXI, Compreendendo a Decadência Ocidental. Te vejo na parte 4, apresentando Mea Culpa. Compartilhe este vídeo. Aqui é o Tiozão. Over and out.